Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa é a Dani Belli, minha sócia. O episódio de hoje é patrocinado pela Cia Expansão SA, o clube feminino para mulheres que querem crescer. Se você quiser saber um pouquinho mais, acessa aqui nosso QR Code, porque a gente trabalha desenvolvimento, visibilidade, conexão e faltou uma, e acolhimento. Então, se você precisa aí de um clube para trocar mais, para crescer, desenvolver o seu negócio, só acessar o nosso QR Code que tem todas as informações por lá. Hoje a gente está com uma entrevistada que eu nem vou me arriscar a falar o nome dela, uma querida, eu vou falar Thaís, né? Seja bem-vinda, Thaís. E por favor, apresente, deixe seu nome aí completo, espiritual, para a audiência saber e te seguir já, né? Eu sou Thaís, muito prazer estar aqui. Meu nome é espiritual do Kundalini Yoga é Subhagraj Kaur. Subhag significa prosperidade, Iraj significa fluxo divino e o Kaur todas as mulheres recebem. Esse nome a gente consegue acessando o 3HO, que é uma ONG, né, que foi deixada pelo Yogi Bhajan, que foi quem trouxe Kundalini Yoga, né, para o Ocidente, para o Novo México, que fica nos Estados Unidos. E tem essa ONG lá e fazem várias coisas lá, né? Tem várias pessoas recrutadas para fazer várias coisas. Uma das coisas é essa, conseguir o seu nome espiritual. Pode qualquer pessoa que é interessada entrar nessa ONG e conseguir o nome espiritual e outras coisas também que eles fazem, né? É gratuito, mas pode fazer uma doação em dólar, né? Mas é bem interessante porque você consegue saber a sua missão de vida. É bem bonito, gostei do significado. É bem interessante. Por exemplo, eu vejo que eu tenho assim uma missão de vida de lidar com o dinheiro. Eu gosto muito de emprestar dinheiro, eu gosto muito de fazer as pessoas fazem empréstimo comigo. Opa! Eu preciso me tomar cuidado, porque às vezes eu sou muito boazinha, né? Uhum. Mas empresta com juros, né? Não, sem juros? Gente, nossa. Eita, que vai bombar, né? Vai um monte de gente. Agora. Não quero. Eu quero dizer assim, que eu tenho essa missão de lidar com o mundo espiritual e o mundo financeiro, o mundo do terreno, né, da prosperidade. Pra ajudar na prosperidade. Pra ter esse equilíbrio, assim, né? Uhum. Então, essa é a minha missão de vida, assim. Então, e tem muito a ver com a minha missão de vida. Quando eu fiz, antes de fazer, há um tempo atrás, eu fiz a numerologia, deu o número 8. Que é justamente isso também, a missão do terreno com o espiritual. O meu é 8 também. Né? Então, é bem assim interessante, porque você consegue ter mais conexão com o que você veio fazer aqui nessa terra. E é uma coisa totalmente imparcial, porque é uma pessoa que não te conhece, tipo, que vai, né, você coloca as questões lá, então não tem como. Bate, né? Não tem como ser uma coisa que não vai bater, assim, com a sua missão de vida. É muito legal. Conta um pouquinho aí pra gente da sua história, né? Como é que você passou a trabalhar e ser até professora de Kundalini Yoga? Então, assim, a minha história é uma história muito ligada à parte pessoal. Porque eu fui buscar o yoga, assim, como um todo, porque a gente tem várias linhas de yoga, por causa do estresse. Desde os 18 anos eu pratico yoga, eu tenho 44 anos. E eu pratico yoga desde os 18 anos e, assim, pra poder desestressar, deixar a vida mais leve, me conectar comigo mesma. Mas eu não sabia que ia ser uma coisa, assim, tão potente de autoconhecimento, de autocontrole da respiração. Porque se a gente controla a respiração, a gente controla tudo. É o único sistema que a gente pode controlar, na verdade. É a respiração. E depois, com 21 anos, eu fui ter crises mesmo. Na faculdade de Direito, que eu sou formada em Direito. Sou advogada, igual aqui, né? A Dani. Somos colegas de profissão. Então. E aí eu fui ter um estresse mesmo. Assim, que eu tive que chegar aí pra psiquiatra, tomar remédio, tudo. Aí eu continuei fazendo yoga, o mesmo estilo que eu fazia antes, que era yoga contemporâneo, que é um yoga que junta todos os yogas numa só. Então, a minha professora da época, ela dava uma aula de cada estilo. Assim, meio superficial, assim, né? Porque não dá pra você se aprofundar quando é uma aula, assim, de cada estilo, né? E aí ela falava assim pra mim, nossa, você tem tudo a ver com Kundalini Yoga, né? E com 28 anos eu fui prestar um concurso, passei e fui morar em Brasília. E ela falou, você vai conhecer Kundalini Yoga lá, em Brasília. Então meu despertar espiritual foi em Brasília. Quando eu fui morar sozinha, conheci o Kundalini Yoga em 2009. Aí depois comecei a me formar, né? Eu fazer o curso de formação. Primeiro curso de formação de Kundalini Yoga em Brasília.
né? Pioneiro, né? Assim, em 2010 e me formei em 2011. Aí já comecei a dar aula em 2011. O primeiro lugar que eu dei aula foi uma casa de esotérica, chamava Rosa Mística. Eu acredito que tem essa casa esotérica até hoje lá. Eu não sei, né? Perdi um pouco o contato, né? Mas eu acredito que tem uma casa bem famosa lá de produtos esotéricos, né? E qual que é a diferença da Kundalini Yoga, né? O que traz nesse estilo aí? Então, assim, todo yoga é o yoga, né? Tem a energia vital, que é a Kundalini, e o yoga. Então, o Kundalini Yoga, ele mexe com a energia vital Kundalini, que é a nossa energia que começa aqui na base da coluna, e ela passa por toda a coluna, pelos principais 7 chakras. Então, ela tem com isso, ela vai expandir os chakras. E no Kundalini Yoga tem ainda um outro chakra, que é o 8º chakra, que é a nossa áurea, que é a nossa projeção, que é aquilo que chega nos lugares antes da gente. Então, às vezes, a gente tá triste, a nossa tristeza vai chegar antes da gente naquele lugar, naquele ambiente. Mesmo, né? Às vezes você tá de boa, chega alguém que você fala, nossa, deu uma pesada, né? Ou ao contrário também, fala, nossa, chegou e iluminou o lugar. Né? E aí é por isso também que o Kundalini Yoga usa assim, turbante, usa vestimentas que a gente fala para se proteger, né? Então, assim, aqui tem, daqui até aqui tem uma que a gente chama de linha do arco, né? Que também é a nossa projeção, que é um dos corpos do yoga. Daqui até aqui tem uma outra linha do arco, que é mais do feminino, né? Que passa pelos seios, né? Então, assim... A gente tem vários corpos, né? E a diferença é essa, que no Kundalini Yoga tem um protocolo todo diferente. Tem posturas, tem respirações que são bem parecidas com o Hatha Yoga, que é o que origina todos. Mas tem outras coisas que são muito diferentes, né? Tipo, a utilização do turbante é muito diferente, do Kundalini Yoga, característico, né? Pra poder também, essa parte do lobo frontal, que é bem forte, né? Como se você estivesse se protegendo. Você vai pros lugares, porque senão você... junta com a aura da outra pessoa, pode dar conflito. Você pode, né, ficar ruim se a pessoa não tiver bem. A gente é orientado a usar o turbante, mas assim, depois de 2020, houve uma quebra desse protocolo. De usar turbantes, de ter que dar aula de branco. Por causa de uma situação que aconteceu com o Yogi Bhajan. Né? Mas aí que assim, o Kundalini Yoga tem uma coisa assim... A maioria das conexões espirituais, né? Tem essa coisa assim, que se vem uma denúncia sobre quem trouxe, né? A conexão espiritual, o Kundalini Yoga, aí você tenta direcionar isso para expandir o Kundalini Yoga. Então, expandiu nesse sentido. Permitiu que o professor desse aula sem ser de turbante, de colorido, sem estar de branco. Entendi. Entendeu? Então, deu mais liberdade para o professor e para o aluno. Para expandir, né? Mesmo. Até mesmo para o professor não ser uma autoridade que fosse abusiva. Entendi. Entendeu? Porque teve essa denúncia de que ele foi abusivo. Né? Ele já morreu, né? Aquela coisa assim, né? Mas, que assim, o nome do profissional acaba afetando um pouco, isso, né? Mas o importante é isso, é que expandiu. As pessoas conheceram mais sobre isso. Né? E falam que o Kundalini é como se fosse uma serpente que passa... Exatamente. A energia Kundalini é como se fosse uma serpente. Que passa por todos os chakras e... na verdade, a gente tem muitos chakras. Sim. Né? Que são rodas de poder. Mas a gente tem os 7 principais chakras que estão na coluna. Sim. Né? Aí isso é a história com Kundalini Yoga. E qual o efeito que tem para a pessoa? A pessoa que aprende. Vamos dizer assim, quem buscaria a Kundalini, né? Quais os benefícios que ela traz? Justamente por ser um yoga temático, por exemplo, você pode ter respirações específicas para ansiedade. Tem uma meditação que é específica para insônia. Entendeu? Então, assim, ela é bem personalizada. Você, antes de... Tudo que eu faço é bem personalizado. Eu vou sempre conversar com a pessoa, saber por que ela tá me procurando. E aí eu vou passar aquilo que eu senti que é mais adequado naquele momento. Eu posso até passar... Assim, eu não tenho um método que vai abarcar tudo, mas eu posso escolher, dentre todas as minhas vertentes, aquilo que eu acho melhor. Pode até ser que não seja Kundalini Yoga. Ou pode ser que seja uma meditação de Kundalini Yoga, uma terapia sistêmica, sei lá, entendeu? Aí, às vezes a pessoa vem né? procurando uma coisa, mas fala, olha, melhor essa outra terapia, enfim. Porque assim, tudo tá conectado, né? Às vezes você tá com um problema de ansiedade porque você tá
você tá ligado com alguma coisa com o sofrimento da sua avó, que você nem sabe. Normalmente, nossos sofrimentos são inconscientes. Então, a gente tem que trazer pra consciência aquilo que a gente tá no inconsciente. Pra não deixar nosso inconsciente nos comandar. E todas as terapias que eu trabalho traz pro consciente aquilo que tá no inconsciente. E você faz a terapia da constelação sistêmica, certo? E na constelação você faz ela individualizada ou aquela em grupo? Então, assim, né? Tem o Kundalini Yoga, aí tem o Ayurveda, né? Que é uma... Depois que eu me formei, primeiro em Kundalini, depois eu me formei em Ayurveda. Tá. Aí depois eu me formei em medicina germânica, no online. Já não foi no presencial, mas não. Foi quando já tava na pandemia e tal. Muita gente se formou. E aí depois eu me formei em sistêmico ano passado, né? E aí a sistêmica, no caso, ela pode ser feita em grupo, mas a que eu aprendi é para ser feita também com um tratamento personalizado. Tem 9 sessões, individualizado, personalizado. É terapia sistêmica. Seria né? uma terapia sistêmica. Não é uma constelação porque ela é breve, né? A constelação. Já essa que eu aprendi são 9 sessões. Tem uma sessão diagnóstico. Que legal. E aí, depois que você faz a sessão diagnóstico, tem uma apostila que a professora deu pra gente. Que você. Aí, assim, é um método que eu aplico, mas é um método dela, não é o meu. Entendi. Entendeu? Não tem um método autoral meu ainda. Sim. Entendeu? Mas o importante é ter um resultado. método que funcione para a pessoa. Tem vários métodos, né? Método Yogi Bhajan, no Kundalini Yoga, método do Dr. Ruguet, que foi quem me ensinou, a Ayurveda, né? A Danai também, uma outra professora de Brasília também. O método da Maria Bernardi, que é da medicina germânica, e o método da Tati Pacher, que é da sistêmica. Né? Legal. Mas conta um pouquinho aí mais de como é que cada uma isso. delas, porque né? assim, né, até a gente pega a audiência, às vezes o pessoal não conhece, né? Eu mesma não conhecia. Constelação sistêmica, né, já conhecia, já fiz, mas a terapia sistêmica é novidade para mim, enquanto processo mesmo, de novo. A terapia sistêmica, ela usa de bonecos, né, porque é online. Eu até poderia fazer com pessoas, mas no curso a gente não foi, assim... orientada a fazer com pessoas. A gente teria que treinar mais. Sim. Tá. Mas eu poderia fazer. Fazer um avançado aí pra trabalhar com... assim, participar de constelações com pessoas até ficar treinada pra depois fazer. Legal. Mas a gente aprendeu mais com bonecos, até porque era online no curso, né? Então também... Mas eu estaria habilitada, sim, pra fazer com pessoas. Assim como com o Kundalini Yoga, a gente se forma e é habilitado para fazer para qualquer público. Gestante, pessoas que não têm condições de sentar no chão, aí faz uma cadeira, tudo. Mas aí você pode comprar um livro ou fazer um curso, direcionar para aquele público que você deseja. E aí você aplicar aquele método de uma forma mais específica. Você vai entendeu? Aprofundando Mas mais. hoje você trabalha todos os públicos. Todos, não tem... Assim, mais quem procura é mulher. Mas assim... As mulheres naturalmente são mais aberta, curiosas, né? querem conhecer mais, né? Querem buscar mais autoconhecimento, elas são mais suscetíveis, né? A buscar ajuda. Sim. Que não é moleza, Não que os né? homens não precisem, eu acho que eles até precisam mais, né? Podem se abrir, gente, para trabalhar isso, porque realmente faz uma diferença. Verdade. Ajuda muito. A mulher vai atrás porque funciona, né? Porque sente que... Mas hoje em dia tá muito alto a procura dos homens. Sim, tá aumentando, eles estão começando né? Tá a muito se abrir alto. para esse Deus, universo, e eu acho que é importante, porque também estamos passando por esse processo, né, de transição, entendendo que a gente é um todo, né, a gente tem que olhar todos os nossos aspectos, né, todos os nossos corpos, né, acredito que você também trabalha com os corpos, os 4 corpos, né, o sutil, o espiritual, físico, emocional. Sim. Você trabalha com todos Sim. eles. Sim. E a gente é tudo isso, né? Não dá pra Sim. diferenciar, falar, agora eu só vou tratar isso, e a gente é um todo, né? Porque às vezes as coisas, a gente somatiza Sim. muita coisa. né? O legal, assim, de todas as técnicas que eu aplico, é que eu busco trazer pro cotidiano. Né? Então, quando Kundalini Yoga, você prende uma respiração, você vai aplicar aquela respiração todos os dias. Até você saber fazer sozinha. Até aquilo incorporar na tua vida que você não precisa mais de mim. Vira um hábito.
Entendeu? Aí a Ayurveda você pode aprender uma forma de cozinhar diferente, né? Uma forma mais adaptada ao seu estilo de vida, Sim. né? Ao seu dosha que a gente fala, o né? Pitta, Vata. Exatamente, o Pitta Vata Kapha, né? Que seria, o Pitta é o fogo, né? São os elementos da natureza. O Vata é ar e éter, e o Kapha é terra e água, né? Então aí a gente vai, diante das qualidades de cada elemento da natureza, que a gente vai definindo como que vai ser feito. Né? Quais alimentos são mais apropriados para aquela pessoa? Tudo. Sim. Uma pessoa que sente muito frio, que tem o Vata bastante, que também sente muito frio, não pode ficar em um lugar, né? Tem que estar agasalhada, tem que estar, né, tem que se acolher, não pode estar em lugares, não pode comer comida fria, não pode usar óleo frio, que seria o óleo de coco, tem que usar um óleo mais quente, que seria o óleo de gergelim. Olha aí. Só que o óleo de gergelim não pode cozinhar com ele, porque ele perde as propriedades dele. Ele é mais um óleo para usar em comidas frias, né? Depois que tá pronta. Como se fosse um azeite ali. Exatamente. Mas aí você pode cozinhar com manteiga ghee. Então eu sei fazer manteiga ghee, eu posso orientar a pessoa a fazer manteiga ghee. Olha que legal. Tanto para cozinhar, caso de intolerância de lactose, caso também enfim, a manteiga ghee ela também é cicatrizante, ela não é só. Porque na Índia, né, da onde veio a maioria dessas filosofias espirituais, eles usam todas essas coisas que a gente usa só para comer, para tudo, para colocar pra cicatrização interna, inclusive. Tem gente que usa na vagina, tem gente que usa onde que for precisar. Entendeu? Porque é cicatrizante. Sim. Né? Por exemplo, esses dias, né, como tá uma coisa que aconteceu. Domingo, eu tava cuidando da minha filha, tenho uma filha de 3 anos. Até isso tem a ver com essa questão do empreendedorismo, que eu vim morar em São Paulo, faz 3 anos, que eu tava morando em Brasília durante 13 anos. E aí vim morar em São Paulo. E é aqui que tem essa pegada empreendedora. Né? Aqui que eu conheci a rede, conheci vocês. Legal. Né? E aí eu tive que ficar com a minha filha esse final de semana. E ela, pulando, bateu o queixo aqui na minha boca e fez aqui machucou o meu lábio. E jorrou sangue. Sabe o que fez parar de sangrar? Cúrcuma e limão. Eu espremi limão e coloquei cúrcuma. Porque ele é cicatrizante. Entendeu? Então, assim... E isso eu aprendi com uma amiga minha lá em Brasília. Que ela pegou... Não precisou ir na farmácia buscar um antisséptico, né? Tem produtos naturais assim, que você usa. Ela gravou um vídeo falando que conseguiu conter o sangue também no momento dela, assim, com cúrcuma. E acho que com limão, não lembro. Mas ela falou que foi de uma forma natural. E eu fiquei com isso na cabeça e eu sempre faço isso. Né? Então, assim, a gente busca, assim, várias coisas naturais, né? Por exemplo, quando você tá com tosse, você pega, espreme limão, aí você pega aquele sumo do limão, aí coloca cúrcuma, coloca própolis, coloca mel, e você faz tipo um meladinho, e aí você vai tomando isso conforme o dia, de manhã, antes da refeição, e aí você vai tirando essa parte, né, da garganta mesmo, que a cúrcuma é para garganta, o mel também o própolis também é. Ótimo, isso né? é para imunidade, né? Você pode fazer um shot de imunidade com cúrcuma, com limão, com própolis. Então você vai trazendo as coisas pro cotidiano, né? E por exemplo, o sistêmico, você vai trazendo a conexão sua com a sua família, com os seus antepassados de uma forma cotidiana. Entendeu? Você já começa a conversar mais com seus pais, a conversar mais com a sua família, como um todo, se aproximar mais com a sua família, para poder saber o que aconteceu. A história. Entender o passado. Entender o passado. Porque às vezes a gente não sabe o que aconteceu, e como né? ele influencia na nossa vida. Porque ele influencia muito na nossa vida, o passado. Quando eu fiz a primeira constelação, no meio da constelação surgiu uma pergunta que eu não sabia responder, né? Sobre, né, meus antepassados. E aí eu fui perguntar para minha mãe. E ela também não sabia. E ela foi perguntar para uma irmã mais velha para ver se tinha. E ela descobriu que, de fato, tinha alguma questão ali que precisava trabalhar. Mas a gente não tem isso, né? A gente, né, principalmente minha família do Centro-Oeste, né, do Mato Grosso do Sul ali, até vir para São Paulo aconteceu tanta coisa, né? E a gente não fica sabendo de muita coisa que aconteceu. E isso influencia diretamente na gente, né? O mais importante é a gente se auto-investigar. Sim. A gente se auto-investigar a si mesmo, se autoconhecer, a gente conhecer a nossa família, a gente conhecer nossas origens,
né? Nossos padrões, nossas crenças limitantes, né? E saber aquilo que tá precisando ser mexido pra gente poder crescer, pra gente poder prosperar, pra gente poder ser uma pessoa nova, né? Uma pessoa mais saudável. Mais eu acredito saudável, que é exatamente. isso, né? Porque quando a gente vai curando essas feridas, sejam elas físicas ou emocionais ou espirituais, dependendo da linha que tá, você se torna uma pessoa mais saudável. E a partir do momento que você é mais saudável, todas as pessoas depois de você também serão, e quem estiver próxima também começa a ter um movimento de transformação. Porque no final das contas, a autorresponsabilidade é isso, né? Exatamente. É eu poder fazer a diferença na minha vida para que eu interfira de forma positiva no meu redor. Exatamente. Redor, né? O auto-perdão também, né? Importante. Compaixão. Né? E no Kundalini eu até tem um... Se chama de sutras. Um deles é esse, assim. O outro sou eu mesma. Né? Eu e o outro somos um só. Uhum. Então, assim, o meu olhar, né? E no Kundalini Yoga também, na terapia sistema também tem isso também. Eu te vejo. É igual o Namastê, né? O Namastê. O Namastê seria o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em ti. No Kundalini Yoga é Satnam. É a verdade que está em mim, saúde a verdade que está em ti. Porque é mais amplo. E não tem essa conexão religiosa de Deus. Né? Que tem uma conexão religiosa. No Namastê. Exatamente. Sim. Exatamente. Né? E a germânica, ela busca você também se autoconhecer e buscar aquele evento que originou aquele desequilíbrio. Né? Que seria um evento vivido em solidão, um evento inesperado e traumático, né? Sim. Traumático. E aí ele vai pro físico. Sim, ele vai pro físico. É uma dor que eu tenho, de repente, tudo, em algum lugar... até espiritual também, vai em todos os corpos também. Tá bom. Porque a germânica também é bem holística também. Ah, entendi. É bem holística. Mas ela trabalha mais profundamente o corpo, o físico. Não. Pra chegar no... Não? Trabalha tudo. É que, como ele fala microfisioterapia, a gente imagina que é só físico. A microfisioterapia, na verdade, foi uma pessoa que trouxe, né, o Kundalini, a medicina germânica, né, criou um método, né? Tá então, bom. o Dr. Hammer é que trouxe a medicina germânica. Tá. A Marina Bernardi, que é uma microfisioterapeuta, que trouxe o método para poder estudar medicina germânica. Entendi. E eu me formei com a Marina Bernardi. Entendi. Né? Aí a microfisioterapia é outra coisa, assim, diferente da medicina germânica. Sim. Ela tem a base da germânica, mas ela não é exatamente a Não, germânica. são coisas tem a diferentes. base. Ou não tem nada a Não ver. tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. É Nossa. só uma pessoa formada em microfisioterapia, especializada em microfisioterapia, formada em fisioterapia, que trouxe o método de aplicação. Entendi. Entendeu? Não tem nada. Interessante. Eu achei que ele usasse a técnica da microfisioterapia na medicina E germânica. você usa, então, qual? Você usa a germânica? Aí, assim, eu uso os 4, dependendo da pessoa, dependendo da necessidade da pessoa. Assim, não, mas essa específica que você tá microfisioterapia você falando, não usa. faz a microfisioterapia ou você faz a medicina germânica? Não, na verdade, gente, é assim, ó. A Marina Bernardi, que é microfisioterapeuta, mas ela não usa a microfisioterapia para aplicar medicina germânica. Entendi. Ela só é formada por isso. Claro que ela vai usar os conhecimentos dela, né? Sim. Claro que isso vai ajudar, né? Mas não é que ela vai usar, entendeu? Agora sim, é que a gente tava confundindo, achando que era uma coisa só, né? Não é. Primeiro eu tava achando isso. E aí agora eu ainda tô na dúvida de qual o que você aplica. O germânico. O germânico ou o da Marina? Sim, a germânica. Mas eu fui E aí como é que funciona o germânico? Eu fui educada eu fui formada pela Marina Bernardi, né? Ah, entendi. Ela não aplica nada de microfisioterapia, ela não ensina nada de microfisioterapia. Ela só ensina a germânica, que foi o que o Dr. Hammer trouxe. Entendeu? E conta um pouco como que é isso. A pessoa vai chegar, vai fazer um questionário também. Tanto a Ayurveda, quanto a medicina germânica, quanto a sistêmica tem questionário. Sim. Um questionário que vai ser a primeira sessão. Que é como se fosse uma anamnese ali. Exatamente, que vai definir o que vai ser tratado na pessoa. Que legal. Entendeu? E aí, através desse questionário, que eu vou saber o que eu vou fazer. Aí qual técnica que você vai usar? Não, o que eu vou fazer diante da medicina germânica. Entendi. Com o questionário da medicina germânica. O que eu vou fazer diante da medicina da Ayurveda
Com questionário da medicina ayurvédica. O que eu vou fazer com a sistêmica, com o Com questionário cada questionário, da eles têm sistêmica. perguntas No fim, são específicas. vários protocolos. São vamos dizer. protocolos, exatamente. Ah, tá. assim como o yoga também. Você chega a trabalhar com ansiedade. Então tá bom, então vamos fazer uma aula para ansiedade. Tem vários que a gente chama de crias, que são sequências para ansiedade. Eu quero fazer uma aula para iniciante. Não quero fazer tema nenhum. Então tem um livrinho só lá para iniciante. Entendi. A pessoa tá gestante. Aí eu vou pegar um livro só para gestante, entendeu? Que aí tem coisas assim mais que gestante não pode fazer, Sim, né? os Coisas que movimentos, tudo mais. No fim, exatamente. é totalmente personalizado para dor, naquela necessidade da pessoa. Exatamente, A pessoa chega pra e aí necessidade você da vai dor. escolher. Fala, não, quero esse, uma receita, né? Uma pitadinha desse, um bolo aqui. É virado pra dor da pessoa, exatamente. Entendi. Maravilha. A gente tá É. caminhando pro final. Ah, Aí conta pra gente aí que momento de toda essa trajetória, de todas as técnicas, desde o direito até hoje, né? Quando que você saiu de espectador e passou a ser protagonista da sua vida? Teve 2 momentos. Em 2020, com a pandemia, eu comecei a enfrentar o digital. Sim. Comecei a dar aula no digital, né, online. Dava aula com contribuição consciente. E usava o Google Meet, porque naquela época era liberado, né? Então, e o dinheiro que eu arrecadava, eu ajudava ONGs. Né? E também usava para mim também. Aí depois eu parei um pouco e comecei a ir para essa área do empreendedorismo. E comecei a fazer esse curso de terapia sistêmica. E comecei também a empreender no meu marketing. Tem hoje uma pessoa que cuida do meu marketing. Desde setembro do ano passado. E aí eu comecei realmente a ser protagonista. Eu comecei a me mostrar para o mundo, né? Sim. E nessa área, assim, mais, né? Tipo, tem que buscar, né? Enfim, essas... Pra divulgar o que você faz. essas coisas assim que ao mesmo tempo dá um pouco de raiva, mas é necessário, né? Do marketing, né? Cansa um pouco, né? Mas é importante. Sim, Né? sim. Então, assim, por exemplo, agora, dia 21 de junho, às 16 horas, eu vou fazer um evento com essa minha amiga que cuida do marketing, com cerimônia de cacau, Ayurveda, que vai ser a minha parte, que vai ser massagem, automassagem e respiração, técnica respiratória também, que vai ser a minha parte. Então, vai ser em Pinheiros. E assim, vocês estão super convidados. Legal. Convidadas, né? Porque são mulheres só, né? E aí Quem depois... quiser comprar para ir no evento... É só entrar em contato comigo no meu... A gente ainda vai colocar divulgar ainda no Instagram. Mas tem o meu WhatsApp lá no Instagram. É só entrar em contato que eu explico, mando... A gente tá montando um grupo de WhatsApp. Legal. De organização do evento. E aí o seu perfil no WhatsApp é com seu nome espiritual? É @terapeuta Subagiraj. Legal. Tá bom. A gente vai colocar aqui também na Tem descrição na do legenda vídeo, aqui, a gente vai colocar todos os detalhes. Se você se interessou aí pelo evento, a gente vai colocar aqui mais detalhes para vocês, né? Para você acessar a rede. Sim, sim. Maravilha. Tudo você vai procurar o meu nome espiritual, que vocês vão achar tudo. Vai achar Facebook, vai achar YouTube. No YouTube você tem um canal também, Também né? tenho. Né? E se colocar também meu nome inteiro, Thaís Rodrigues Guilard, também consegue achar tudo, né? Maravilha. Mas aí... Inclusive, gente, no canal dela tem lá técnicas de respiração, Tem, né? Pra tem quem tá tudo. precisando, tá muito ansioso, queira ou não. Sim. É valioso, porque às vezes um vídeo ali que você assiste já aplica, já começa a ajudar no dia a dia, né, Thaís? Técnicas de liberação também. Enfim, eu estou fazendo ainda, né? Eu estou no começo, né? Sim, Desse mas já protagonismo, tem coisa empreendedorismo, marketing, né? Estou no começo, mas eu vou começar a colocar mais coisas de sistêmica, de germânica, que ainda não coloquei nada ainda. Mas Vai recheando, vai recheando. A gente, todo mundo começa do começo, né? todo mundo começa do começo. Todo mundo começa do começo, né? Ninguém começou do fim, né? Então, é um processo e vai dar certo, você vai ver. Você tá investindo no que você acredita, Sim. Usando aquilo, que é o que a gente fala muito daqui, né? Trazendo a sua essência, né? O seu empreendedorismo dentro da sua essência. É isso que faz a diferença. E na sua missão de vida, né? É isso. Trazendo Sim. a prosperidade para as mulheres. É isso. Sim. Então,
Foi um Querida, prazer. foi um prazer. Obrigada, muito obrigada. Viu? Muito obrigada. Vocês aí, se gostaram, segue a Thaís, segue também o nosso canal, né? Comenta aqui que a gente vai adorar saber o que você achou do nosso episódio, tá bom? Um beijo, até mais. Até mais.